Olá, meus queridos alunos. Esta é uma oportunidade que vocês estão tendo de consultar na internet a solução das questões de física do professor Antônio. Esse trabalho ele tem o principal objetivo tornar o ensino de física mais fácil e evitar que vocês acumulem um grande número de dúvidas nas questões apresentadas pelo seu professor. Então, eu vou aqui, ao longo desses vários vídeos que vocês terão aí pela frente, apresentar a minha solução. É óbvio que a solução que eu apresento aqui para vocês, ela não é única. Então, vocês podem ter também encontrado a mesma resposta por outro caminho. É de se considerar. A minha solução não é necessariamente a melhor, mas eu vou apresentar a maneira mais prática, mais interessante que eu encontrei para solucionar o problema. Então, desejo a todos sucesso e continue estudando. É isso que nós queremos. Questão 3. O micrômetro também é chamado de micron. Pergunta-se, quantos microns tem 1 quilômetro? Letra B. Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? E letra C. Quantos micros tem uma jarda? Dados que uma jarda é igual a 3 pés e um pé é igual a 30,48 centímetros. Trata-se de um problema de transformação de unidades. Nós queremos transformar, na letra A, quantos microns tem 1 quilômetro, ou seja, vamos transformar o quilômetro em micro. Para fazer isto, devemos conhecer a relação entre o quilômetro e o metro. Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou 10 elevado a 3 metros. Por outro lado, nós sabemos também que um micrômetro, é igual a 10 elevado a menos 6 do metro. Então, concluímos imediatamente que 1 metro é igual a 10 elevado a 6 micrômetros. É só passar o 10 a menos 6 para cá e trocar o sinal do expoente, que aí você tem esse valor. Então, 1 metro equivale a 1 milhão de micrômetro. Agora fica fácil. Por quê? Porque nós temos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros e, portanto, eu posso pegar esse 1000 metros, multiplicar por 10 elevado a 6 micrômetro e dividir por 1 metro, porque já que esses fatores são equivalentes. Então, portanto, basta multiplicar por 10 elevado a 6 micrômetro e dividir por 1 metro, porque eu posso cancelar 1 metro com 1 metro e o que sobra é exatamente o micrômetro. Então, multiplicando 10 a 3 por 10 elevado a 6, dá 10 elevado a 9 micrômetro. Assim está resolvido. Só que é bom observar que o problema apresentou com 2 algarismos significativos. Nota-se que na própria pergunta os valores são colocados com 2 algarismos significativos. Então, nós devemos escrever o resultado com 2 algarismos significativos, que é, neste caso, escrito assim, como mostra aqui, 1,0 vezes 10 elevado a 9 micrômetro. Bom, letra B. Pergunta-se que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro. Bom, neste caso, é importante observar que 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros, né? E 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6 metros. Desta forma, podemos dizer que 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. Agora sim, eu vou multiplicar por 1 centímetro e dividir pelo equivalente a 1 centímetro em metro, que é 10 a menos 2 do metro. Por que eu faço isso? Porque eu posso cancelar o metro com 1 metro e o que sobra é só o centímetro. Então, vai ficar 10 a menos 6 vezes 1 dividido por 10 a menos 2. Então, copia a base, diminui os expoentes. Menos 6 menos 2 dá menos 4. Portanto, dá 10 elevado a menos 4 centímetros. Esta é a resposta. Bom, agora nós vamos determinar quantos micros tem uma jarda. Bom, observe. Sim, também salientamos que o resultado deve ser apresentado com 2 algarismos significativos. Portanto, a resposta é 1,0 vezes 10 a menos 4 centímetros. E para transformarmos a questão de quantos micros tem uma jarda, facilmente a gente pode observar que um pé é igual a 0,3048 metros e uma jarda são 3 pés. Então, eu posso escrever
eu posso escrever que uma jarda é igual a 3 pés. E agora eu vou transformar esse valor em metro. É só multiplicar por 0,3048 metros e dividir por 1 pé, já que são equivalentes. E aí eu simplifico pé com pé, vai dar 0,9144 metros. Portanto, uma jarda é igual a 0,91, eu coloquei aqui com dois algarismos significativos, metros, vezes o micrômetro, né? Um micrômetro que eu posso escrever como sendo 1 micrômetro dividido por 10 a menos 6 do metro. Que aí eu cancelo o metro com o metro, né? E aí o que sobra é exatamente 9,1 vezes 10 elevado a 5, né? Já que já escrevendo isso aqui com dois algarismos significativos e tendo cuidado de passar isso aqui para o numerador e trocar o sinal do expoente. Então tá aí a resposta dessa questão 3. Questão 4. As dimensões das letras e espaços neste livro são expressas em termos de pontos e paicas. 12 pontos é igual a 1 paica e 6 paicas é igual a 1 polegada. Se em uma das provas do livro uma figura apareceu deslocada de 0,80 centímetros em relação à posição correta, qual foi o deslocamento? Item A em paicas e item B em pontos. Para a gente resolver esta questão, primeiro observe os fatores que convertem polegada para centímetros. Nesse caso, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. E nós temos aqui 12 pontos é igual a 1 paica. E 6 paicas é igual a 1 polegada. Isso já foi dado no problema. Então, para convertermos os 0,80 centímetros em paicas, é muito simples. Neste caso, podemos escrever 0,80 centímetros é igual a 0,80 centímetros vezes, qual é a relação entre a polegada e o centímetro? Então, nesse caso, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, eu escrevo 1 polegada dividido por 2,54 centímetros. E depois, aqui, com essa relação, eu consigo transformar em polegadas, os centímetros. Bom, em seguida, eu vou agora converter as polegadas em paicas, que nesse caso a relação é que 1 polegada é igual a 6 paicas. Então, basta multiplicar por 6 paicas e dividir por 1 polegada. E aí eu cancelo polegada com polegada, centímetro com centímetro, o que sobra é apenas o número de paicas. Assim, o resultado dá 1,9 paicas. A outra questão é sobre como converter os 0,80 centímetros em pontos. Neste caso, observe que 0,80 centímetros é igual, já sabemos que é igual a 1,9 paicas. Então, eu já posso multiplicar esses 0,80 centímetros, eu posso escrever como sendo 1,80 paicas, vezes a relação entre pontos e paicas, que é 12 pontos para 1 paica, né? Então, eu posso aqui pegar esses 12 pontos, multiplicar por 12 pontos e dividir por 1 paica, porque a relação é de 12 pontos para 1 paica. E assim eu posso cancelar paica com paica, o que sobra são os pontos. Multiplicando, dá 23 pontos. Assim é a resposta, com dois algarismos significativos. Questão 7. Os engenheiros hidráulicos dos Estados Unidos usam frequentemente, como unidade de volume de água, o acre pé, definido como o volume de água necessária para cobrir um acre de terra até uma profundidade de 1 pé. Uma forte tempestade despejou 2 polegadas de chuva em 30 minutos em uma cidade com uma área de 26 km², uma pequena cidade. Que volume de água em acres pés caiu sobre a cidade? Atente para os seguintes fatores de convenção. Um acre é igual a 43.560 pés quadrados e 1 polegada é 2,54 centímetros e 1 pé é 30,48 centímetros. Bom, note aí que o acre é a unidade de área. Para respondermos essa questão, vamos converter tudo para pés cúbicos. Eu vou determinar o volume de chuva em pés cúbicos
E depois eu vou exatamente fazer a convenção como no problema. Bom, neste caso, ah, nós vamos, note que o volume de um acre pé, para transformar isso aí em pés cúbicos, eu posso escrever como sendo um acre vezes um pé, né? O equivalente a um acre pé. Um acre vezes um pé vai me dar um acre pé. Só que um acre, nós acabamos de ver aqui, é 43.560 pés quadrados. Então, eu posso escrever aqui no lugar um acre como sendo 43.560 pés quadrados vezes um pé de profundidade, o que dá 43.560 pés cúbicos. Esse é o volume equivalente a um acre pé em pés cúbicos. Agora, nós vamos converter o volume de água do problema em pés cúbicos. Como? Primeiro, vamos ficar atento à unidade, à relação entre a polegada e o centímetro. Uma polegada é 2,54 centímetros e um pé é 30,48 centímetros. Portanto, 2 polegadas, que é exatamente a lâmina de água que caiu, nesse caso eu vou converter isso para pés. Então, eu escrevo 2 polegadas vezes, agora eu vou converter para centímetros. Neste caso, é só multiplicar por 2,54 centímetros e dividir por 1 polegada, porque se eu fizer isso, eu cancelo polegada com polegada, vai ficar só centímetro. Agora eu vou converter esse centímetro em pés. A relação é essa daqui, portanto, é só multiplicar por um pé no numerador e dividir por 30,48 centímetros, que são fatores equivalentes. Aí eu cancelo o centímetro com o centímetro e o que sobra é só o pé. Portanto, multiplicando usando a calculadora, dá 1,167 pé. Eu tive cuidado de colocar com 3 algarismos significativos, mas no final eu arredondo para a quantidade de algarismos adequada. Bom, nesse caso, eu já tenho aqui o equivalente a 2 polegadas em pé. Agora, eu vou pegar essa área, aqui no caso a área de 26 km², e vou transformar em pés quadrados. Bom, nesse caso, fique atento a essa convenção. 26 km², basta multiplicar nesse caso por 10 elevado a 6 metros quadrados, porque isso aqui é o equivalente a 1 km², como mostra aqui, né? 1 km² é 1000 metros ao quadrado. E aí eu converto para metros quadrados a área de 1 km², que nesse caso dá 1 milhão de metros quadrados. E também fique atento que 1 metro quadrado é o mesmo que 0,3048 pé ao quadrado. Só colocar o equivalente a 1 metro em pé e elevar ao quadrado, que eu transformo para, para pé quadrado. O equivalente a 1 metro quadrado. Bom, neste caso, nós temos, voltando aqui, 26 km² como sendo 26 km² multiplicado por o quilômetro quadrado. A relação é essa. 1 km² é 10 elevado a 6 metros quadrados. Portanto, eu vou multiplicar por 10 elevado a 6 metros quadrados e dividir pelo equivalente quilômetros quadrados, porque eu faço isso para cancelar o quilômetro com o quilômetro. Em seguida, aí dá metro quadrado. Agora sim, eu vou converter esse metro quadrado aqui em pés quadrados. É só multiplicar pelo fator. Nesse caso, eu vou multiplicar por 0,3048 ao quadrado pé quadrado, que é esse resultado daqui, e vou dividir por 1 metro quadrado, que é o equivalente ao pé quadrado, como mostra aqui esse resultado. Bom, usando a calculadora, o resultado dá 2,80 vezes 10 elevado a 8 pés quadrados. Então, nós temos assim as 2 polegadas em pé e os 26 km² em pés quadrados. Agora é só multiplicar um pelo outro que a gente encontra a área em pés cúbicos. Pronto. Como eu já tenho a relação do volume do acre pé em pés cúbicos e tem a relação do meu volume, do volume de água que choveu em pés cúbicos, então é só fazer agora a relação entre essas duas grandezas. E aí a gente converte em acre pé o resultado desejado. Bom, nesse caso, eu chamo a atenção novamente, um acre pé é 43.560 pés cúbicos, né? Então o volume de água de chuva vale os 4,68 vezes 10 elevado a 7 pés, que é esse resultado que obtivemos aqui, né? Eu posso escrever como sendo 4,68 vezes 10 elevado a 7 pés cúbicos, multiplicado por, agora eu vou transformar para acre pé, pegando essa relação daqui, um acre pé, 43.560 pés cúbicos. Então é só multiplicar por um acre pé e dividir por 43.560 pés cúbicos, como está aqui. E aí a gente cancela
no caso aqui, o pés cúbico com pés cúbico, multiplica este resultado por 1 e divide por esse 43.560, nos dá 1,07 vezes 10 a 3 acripé. Esta é a resposta. Com dois algarismos significativos, dá 1,1 vezes 10 elevado a 3 acripé. Bom, então aí tem um emaranhado de unidades que a gente tem que ter muito cuidado. A ideia é sempre colocar no numerador uma determinada unidade e no denominador o equivalente à outra unidade, de tal forma que cancele a unidade indesejada e assim obtenha a unidade que você deseja. Espero que tenha ajudado a vocês na solução desta questão. Questão 9. A Antártica é aproximadamente semicircular, com raio de 2 km. A espessura média da cobertura de gelo é 3.000 metros. Quantos centímetros cúbicos de gelo contém a Antártica? Ignore a curvatura da Terra. Bom, o problema é bem simples, é um cálculo de volume. Para isto, observando a figura, nota-se que o volume pode ser obtido multiplicando pela área semicircular vezes a espessura. No caso da área semicircular, é só calcular a área de um disco e dividir por 2 e multiplicar pela espessura, que nesse caso vale 3.000 metros de espessura. Bom, desta forma, o volume pode ser obtido pela seguinte expressão: 1/2 de πr ao quadrado. Esse πr ao quadrado seria a área de um disco, vezes h, onde esse h representa a espessura. O raio, nesse caso, vale 2.000 km, observando a figura. E a espessura são 3.000 metros. Bom, vamos transformar tudo para centímetros. E depois a gente aplica na fórmula. Note que 1 km equivale a 10 elevado a 5 centímetros. Portanto, 2.000 km é o mesmo que 2.000 km multiplicado por 10 elevado a 5 centímetros, que é o equivalente a 1 km, dividido por 1 km. Assim eu cancelo quilômetro com quilômetro, o que sobe é centímetros. E aí dá 2 vezes 10 elevado a 8 centímetros. Bom, por outro lado, os 3.000 metros pode ser escrito como sendo 3.000 metros vezes 10 elevado a 2 centímetros, que é o equivalente a 1 metro. E eu posso cancelar 1 metro com 1 metro, o que sobra é o centímetro. Então dá 3 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Agora, é só substituir na fórmula. Nesse caso, o volume vai ser igual a 1/2 de πr ao quadrado vezes h. 1/2 de π, o raio é 2 vezes 10 elevado a 8 centímetros ao quadrado, vezes a espessura, que é 3 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Multiplicando e tendo cuidado de escrever com dois algarismos significativos, isso dá 1,9 vezes 10 elevado a 22 centímetros cúbicos. Este é o volume procurado, um volume fantástico de gelo que há na Antártica. A Antártica é um dos lugares mais importantes do planeta. É lá onde há uma concentração, um volume muito grande de água solidificada. E essa água boa parte dessa água fica sobre a Terra. E caso houvesse o degelo, esse gelo se transformasse em água, isso certamente modificaria os níveis, aumentaria os níveis dos nossos oceanos, causando sérios problemas para a humanidade. É este um grande problema que as pessoas aí têm, os estudiosos têm, com relação ao aquecimento global. Bom, mas está aí o cálculo, espero que tenham compreendido. Questão 10. Até 1913, cada cidade do Brasil tinha sua hora local. Hoje em dia, os viajantes acertam o relógio apenas quando a variação de tempo é igual a 1 hora, o que corresponde a um fuso horário. Pergunta-se que distância, em média, uma pessoa deve percorrer em graus de longitude para passar de um fuso horário a outro e ter que acertar o relógio. Bom, tá aí um problema belíssimo, bem fácil de solucionar. A resposta é bem elementar. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar que a Terra demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. É o chamado movimento de rotação. E claro, em uma volta completa, isso em graus de longitude equivale a 360 graus. Então, basta a gente dividir 360 graus, né,
por 24 horas. E a gente acha o número de graus por hora. Nesse caso, dá 15 graus por hora, que é a resposta. Então, a distância em média que a pessoa deve percorrer em graus de longitude é de 15 graus, correspondente a um fuso horário, né? E aí ter que acertar o seu relógio. Questão 12. A planta de crescimento mais rápida de que se tem notícia é uma Hesperoiuca Whippley, que cresceu 3,7 metros em 14 dias. Qual foi a velocidade de crescimento da planta em micrômetros por segundo? Olha só, é uma questão muito elementar, tão fácil quanto a anterior. Neste caso, devemos observar que um dia tem 24 horas. 24 horas. Cada hora são 3.600 segundos. Então, convertendo dia para segundo, isso nos dá 86.400 segundos. Por outro lado, um micrômetro, isso equivale a 10 elevado a menos 6 metros. Portanto, agora a gente pode determinar o crescimento da planta em micrômetros por segundo. Como? Dividindo aí o quanto ela cresceu, que foi 3,7 metros, pelo número de dias, 14 dias. E eu vou converter agora esses metros, esses 3,7 metros em micrômetros, que é só multiplicar por 1 micrômetro e dividir por 10 a menos 6 metros, que eu posso cancelar metro com metro, e que vai me dar a unidade em micrômetros. Agora é a vez dos dias. Nesse caso, basta multiplicar por um dia e dividir por 86.400 segundos, que é o equivalente a um dia. E aí eu posso cancelar dia com dia e vai sair o resultado em segundo. Portanto, usando a calculadora, isso nos dá 3,1 micrômetros por segundo. Claro, utilizando dois algarismos significativos. Está aí a resposta deste problema. Questão 17. 5 relógios estão sendo testados em um laboratório. Exatamente ao meio-dia, de acordo com o Observatório Nacional, em dias sucessivos da semana, as leituras dos relógios foram anotadas na tabela a seguir. Coloque os relógios em ordem de confiabilidade, começando pelo melhor, e justifique a sua escolha. A tabela que o problema se refere é mostrada aqui para vocês. Bom, observando cada relógio, facilmente vocês concluem que eles não conseguem mostrar de um dia para outro, registrar de um dia para outro um intervalo de 24 horas. Mas este não pode ser de forma alguma, portanto, o critério que você tem que adotar para ver qual é o melhor relógio, qual é o relógio que tem maior confiabilidade. O melhor relógio, ou seja, aquele que tem a melhor confiabilidade, é o relógio que tiver de um dia para outro a mesma variação de tempo. O relógio que fizer isto é aquele que tem a maior confiabilidade. Mas se houver empate nisso, você tem que observar a questão do menor fator que você tem que adicionar ou subtrair para corrigi-lo. Então, esses seriam dois critérios importantes, né? O primeiro critério, então, para ficar mais claro, o primeiro critério que devemos observar é a constância da variação de tempo de um dia para outro. E o segundo critério é apresentar a menor variação possível. Então, para responder essa questão, é importante a gente fazer uma tabela ilustrando a correção em segundos que deveríamos adicionar ou subtrair de cada relógio, para assim eles registrarem um período de 24 horas. Bom, então, a tabela a seguir, né, mostra exatamente isso. Para interpretar o que foi que eu fiz aqui para o relógio A, por exemplo, observe que ele avançou de domingo para segunda 16 segundos. Então, o que eu teria que fazer? Subtrair esses 16 segundos, por isso que aparece aqui menos 16 segundos. O mesmo acontece de segunda para terça. Ele avançou 16 segundos, eu teria que subtrair 16 segundos. E assim por diante. Os outros relógios também eu observei, cada um, e assim detectei que alguns, por exemplo, o relógio B aqui, nós teríamos que subtrair 3 segundos para que ele registrasse o período de 24 horas. E assim por diante.
Bom, então tá aí. Agora sim, você percebe, observando a tabela, que o relógio C ele apresenta uma mesma variação de um dia para outro. Ou seja, facilmente a gente poderia corrigir o relógio C, né? Nesse caso aqui, a gente subtraindo 58 segundos. E o relógio D, nesse caso, você observe que era só acrescentar de um dia para outro 67 segundos, que a correção seria feita naturalmente. Então, daí a gente já pode dizer qual é o melhor relógio. O melhor relógio é o relógio C. O segundo melhor relógio é o relógio D. Ele é o segundo melhor porque ele tem uma variação maior. Então, eu teria que acrescentar um fator maior do que no relógio C, que precisou apenas subtrair de 58. Os demais relógios, a gente pode verificar que as suas variações não são iguais. Então, praticamente seria impossível corrigi-lo, já que eles não têm essa constância. Mas o relógio A, por exemplo, ele tem uma variação pequena comparada com os outros. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo do que a gente pode tirar, né, que para os relógios que têm a mesma variação de tempo, de um dia para outro, facilmente eles são corrigidos, como eu já tinha dito para vocês. Mas para aqueles que esta variação não é constante, né, é impossível a sua correção, né, como é o caso do relógio A, relógio B, o relógio E. Eles variam muito, hora aumenta, hora diminui, né, no caso do A não, A só diminui, eu teria que diminuir no caso. E o relógio E, ele tem variações, você tem que acrescentar hora 70, hora 55, hora 2, hora 20, hora 10, hora 10. Então isso ficaria complicado para corrigi-lo. Mas de qualquer forma, os relógios C e D são os melhores, são os confiáveis. Como a correção do relógio C, como eu tinha dito, é menor que a do relógio D, logo o relógio C, é o melhor, D é o segundo melhor, seguido por A, né, com a correção variando aí, como mostra a questão aí da tabela, né, e com a correção, no caso aí de 15 segundos, de 15 a 17, seria essa variação. O relógio B com a correção variando aí, nesse caso, de menos 5 a 10 segundos, teríamos que acrescentar, e é o pior de todos, com a correção de menos 70 a menos 2 segundos, teríamos que verificar a questão, essa variação, né? A variação seria esta. E assim a gente teria assim a resposta. E é essa a sequência de confiabilidade dos relógios. Questão 18. Como a velocidade de rotação está diminuindo gradualmente, a duração dos dias está aumentando. O dia no final de um século é 1 milissegundo mais longo que o dia no início do século. Qual é o aumento da duração do dia após 20 séculos? Tá aí, pessoal, um problema muito bonito que o Halliday apresenta aqui para nós. Na realidade, o efeito do aumento do dia ao longo dos séculos se deve à interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Esse efeito, essa interação é que faz frear a Terra e, portanto, aumentar assim os dias. Só para dar uma ideia para vocês, meus queridos alunos, antes de o satélite começar a orbitar o nosso planeta, um dia durava algo entre 6 e 8 horas. De lá para cá, a interação com a Lua vem freando a rotação do nosso planeta. Isso acontece, né, como eu já tinha colocado aqui, conforme o satélite se afasta. A Lua vai se afastando e vai freando a Terra. E olha que ele, o satélite, a nossa Lua, já esteve bem perto. Há mais de 4 bilhões de anos atrás, para vocês terem uma ideia, estima-se que a Lua ficava a apenas uns 25 mil quilômetros da Terra. Hoje ela está a cerca de 385 mil quilômetros. E há uns 4 bilhões de anos atrás, acredita-se que ela estaria mais ou menos em torno de 25 mil quilômetros da Terra. E nessa posição, no caso aí, o dia era muito mais curto. Com essa fuga,
a velocidade de rotação do planeta foi diminuindo aos poucos, ou seja, a Lua foi freando. Em cerca de 3 bilhões de anos atrás, a duração do dia já tinha saltado para umas 18 horas. E não pense que nosso dia de 24 horas vai durar para sempre. Claro que não. A Lua continua se afastando, se distanciando da gente, a um ritmo mais rápido do que antes, a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Esse processo, pessoal, deve continuar até que o satélite esteja a uns 560 mil quilômetros de distância. Ela está hoje a 384 mil quilômetros. E quando isso aí quase que dobrar, né, esse processo deve continuar até que a distância dobre. Quando isso ocorrer, a rotação da Terra vai se estabilizar. E aí os dias vão ter mais de 1000 horas de duração, cerca de 1150 horas. E a vida, portanto, por aqui será complicada, né? Mas não se preocupe, meus queridos alunos. Primeiro, esse eterno fim dos tempos vai demorar pelo menos uns 4 bilhões de anos para acontecer, né? Segundo esse cenário complicado, né, caótico, provavelmente não vai ter mais testemunhas, porque o Sol também ele vai estar cerca de mais de 10% mais quente. Isso será suficiente para fritar qualquer forma de vida por aqui, né? Para isso ocorrer, agora só se a Lua se desgrudasse, né? Só se a Lua, por alguma coisa inesperada, se soltasse da Terra, né? Dessa atração gravitacional. E claro que isso não vai acontecer tão cedo, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso problema. Nós queremos então determinar exatamente qual é o aumento da duração do dia após 20 séculos, né? Sabendo-se que o dia no final de um século é cerca de 1 milissegundo mais longo que o dia no início do século. Então, como resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou tentar determinar qual é o aumento dia após dia. E depois eu vou somar todo esse acúmulo de tempo ao longo de 20 séculos e apresentar o resultado. Depois eu vou tentar resolver de uma outra forma mais sábia. Mas vamos nos ater a esta solução. Primeiro, é importante que a gente descubra qual é o número de dias correspondente a 20 séculos. Bom, um dia, ele tem, no caso um ano, tem duração de 365 dias mais um quarto de dia, né? Por isso que a cada 4 anos nós acrescentamos no nosso calendário mais um dia. Então, a duração de um dia hoje é cerca de 365,25 dias. Essa é a duração de um ano. Então, 20 séculos, né? 20 séculos é só multiplicar por 100 anos, né? Já que cada 100 anos equivale a um século. Então, aí a gente transforma para anos, ou seja, no caso 2000 anos, e a gente multiplica esses 2000 anos por 365,25 dias, que equivale a um ano. E aí a gente encontra 730.500 dias. Esse é o número de dias correspondente a 20 séculos. Pois bem, agora vamos calcular o aumento do tempo por dia que deveríamos corrigir, acrescentar diariamente nos nossos relógios por conta desse efeito da Lua sobre a Terra. Bom, nesse caso a gente vai pegar, né, o que foi dito lá no problema, que no final de 100 anos, né, que é no caso de um século, o dia será mais longo em 1 milissegundo, ou seja, 0,001 segundo. E aí então eu vou dividir, né, esse 0,001 segundo por 100 anos, mas eu vou transformar esses 100 anos em dias. E aí vou dividir esse número daqui pelo número de dias correspondente a 100 anos, a um século. Aqui está a conta. Então eu pego 0,001 segundo e divido por 100 anos, vezes, transformando isso aqui para dias, é só dividir, no caso, por 365,25 dias, né? Já que um ano equivale a 365,25 dias. E usando a calculadora, a gente encontra 2,738 vezes 10 a menos 8 segundos por dia. Esse seria o acréscimo dia após dias que teríamos que colocar nos nossos relógios para
é medir o tempo que dura, que a Terra demora para completar uma volta em torno dela mesma. É isso que eu chamo a atenção aqui. Bom, ou seja, o dia posterior será mais longo que o dia anterior, deste fator, como eu apresento aqui para vocês. Agora vamos considerar que n, né, é o número de segundos que dura o dia de hoje, para fazermos a conta. Então, digamos que o nosso primeiro dia, demore n segundos. Muito bem, o segundo dia vai demorar o quê? O dia anterior, mais uma vezes esse incremento daqui. Por isso que eu coloquei aqui 1 vezes 2,738 vezes 10 a menos 8 segundos. O terceiro dia vai ser o quê? O resultado do dia anterior, o segundo dia, que demora isso aqui, mais esse incremento, o que nos dá n mais 2 vezes 2,738 vezes 10 elevado a menos 8 segundos. E assim o efeito vai se acumulando dia após dia. Eu vou acrescentando até chegar no último dia, depois que passaram-se 20 séculos, 2000 anos, que nesse caso é só n mais 730.499 vezes 2,738 vezes 10 elevado a menos 8 segundos, o que vai dar isso aqui, o equivalente ao dia de hoje, mais o incremento de 0,02 segundos, é o aumento correspondente aí do dia ao final de 20 séculos. Veja que eu tive que multiplicar por 730.499, né? Porque o primeiro dia a gente não incrementa, né? O primeiro dia a gente não conta. Você pode notar aqui no segundo dia, aqui corresponde ao incremento, 1 vezes isso aqui. No terceiro dia é 2 vezes isso aqui. No quarto dia é 3 vezes esse resultado. Então, nesse dia daqui, no último dia, é só pegar um dia anterior e multiplicar pelo incremento. E aí nós temos o valor correspondente. Ok. Agora vem a seguinte pergunta. O que devemos fazer agora, então? Bom, nós devemos somar todos os incrementos de tempo desde o dia de amanhã, desde o dia posterior a hoje, amanhã no caso, até o último dia do 20º século para determinar o aumento da duração do dia correspondente aos 20 séculos. Então, perceba que o efeito é acumulativo. Eu tenho que somar todas essas parcelas. Então, veja que essa conta é bem simples de ser feita. É só pegar aquela parte lá, os incrementos que eu acrescentei, né? E aí a gente tem exatamente o tempo correspondente, o procurado. Nesse caso, é 1 vezes 2,738 vezes 10 elevado a menos 8 segundos, mais 2 vezes 2,738 vezes 10 elevado a menos 8 segundos, e assim por diante, até chegar ao resultado, ao número de dias procurados, né, que é 730.499 vezes 2,738 vezes 10 elevado a menos 8 segundos. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar isso aqui em evidência, né? Dá para colocar esse termo aqui em evidência. Então, colocando aqui em evidência, a gente nota que aparece essa série aqui, no caso, né? Essa série aritmética. 1 mais 2 mais 3 mais 730.499. Ora, isso aqui é uma progressão aritmética. E essa soma é fácil de ser feita. Você pode consultar aí algum livro de ensino médio que facilmente vocês encontram a solução. Bom, neste caso, o primeiro termo da série aritmética é no caso 1. A razão, note que a razão é 1, ou seja, se eu acrescentar 1 ao termo anterior, eu obtenho o termo posterior, e assim por diante. O último termo da minha série é 730.499, né? O último termo aqui. Então, se a gente somar isso aqui, a fórmula, o número de termos, né, correspondente a isso daqui também é 730.499. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, fazer essa conta, essa soma daqui. E para obter essa soma, a gente pode usar essa fórmula daqui. Ó. Essa aqui é uma fórmula que calcula, ok? Que calcula a questão da soma dos termos de uma progressão aritmética. Pega o primeiro termo, que nesse caso é 1, soma com o último termo, que nesse caso é 730.499, né? Vezes o número de termos, que nesse caso também dá 730.499, e divide por 2. Bom, aqui esse resultado aqui me dá esta soma daqui, mas lembre-se que eu tenho que multiplicar por este valor que está aqui.
Então, agora, usando a calculadora, a gente encontra 7.305 segundos. Então, este é exatamente o fator acumulativo dessa frenagem que a Terra vai sofrendo ao longo de 20 séculos. Então, isso vai dar exatamente um acréscimo de 7.305 segundos ao longo desses 20 séculos. Seria esta a resposta, portanto, mais que 2 horas, não é isso? E aqui uma hora tem 3.600 segundos, então isso aí acho que dá mais que 2 horas. Outra forma, aqui também eu apresento, se você não se lembra de como calcular a soma de uma progressão aritmética, aqui eu coloco uma sugestão bem interessante de como chegar a esse resultado, né? Chegar a esta soma daqui. De que forma? Bom, nesse caso, escreva a sua série assim: 1 mais 2 mais 3 até o último termo, que é 730.499. Agora você faça a mesma soma, só que na forma inversa. Você se escreva na forma inversa, como eu coloco aqui. Bom, agora nós pegamos e somamos essas duas séries aritméticas. Nesse caso, vai ficar 2 soma dos termos da nossa progressão aritmética. Vai ser igual, quando eu somo esse termo com esse, dá 730.500. Quando eu somo esse segundo com o segundo aqui, dá 730.500. E assim por diante. Ou seja, a soma sempre dá 730.500. Isso são... quantos termos tem aqui na soma? São 730.499 termos. Então, eu posso escrever essa soma, 2 vezes a soma procurada, como sendo 730.499, que é o número de parcelas que tem aqui, multiplicado por uma das parcelas, que é 730.500. O resultado dá esse número aqui enorme. Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por esses 2,738 vezes 10 a menos 8 segundos, eu vou encontrar o mesmo valor, 7.305 segundos. Então, tá aí, pessoal, tá respondida a questão, uma questão belíssima e que exige um certo nível de raciocínio. Espero que tenham compreendido, apesar de eu colocar aqui de forma bem rápida, né, a discussão. Então, um abraço, que todos consigam, né, tenham entendido, espero. Bom, vamos responder a mesma questão de uma forma mais simplificada. Outra maneira de você responder esta questão é o seguinte. Primeiro, note que a diferença entre o último dia dos 20 séculos e a duração do primeiro dia é só multiplicar 20 séculos vezes 0,001 segundo por século, porque isso foi informado no problema. Isso nos dá 0,02 segundos. Ou seja, em 20 séculos, o último dia correspondente a 2.000 anos depois, a duração do dia será 0,02 segundos maior. Então, nós podemos agora fazer o seguinte: vamos determinar o valor médio da duração do dia durante 20 séculos. Nesse caso, basta pegar e calcular essa média aritmética, 0, né, que isso aqui corresponderia ao primeiro dia, que a duração é nenhuma, mais o aumento correspondente ao último dia do século, depois dos 2.000 anos, que é 0,02 segundos. A gente tirando essa média, dividimos por 2, isso dá em média 0,01 segundos. Agora é só ficar atento para o seguinte: como o aumento é uniforme, pessoal, o efeito é cumulativo. Eu posso obter esse efeito cumulativo multiplicando esses 0,01 segundos por dia vezes 365,25 dias por ano e multiplicar isso aí por 2.000 anos. Isso me dá 7.305 segundos, que é a resposta também do problema. Então, tá aí outra maneira de você chegar ao mesmo resultado. Questão 19. Suponha que você esteja deitado na praia, perto do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo e liga um cronômetro no momento em que o sol desaparece. Em seguida, você se levanta, deslocando os olhos para cima de uma distância de 1,70 metros e desliga o cronômetro no momento em que o sol volta a desaparecer pela segunda vez. Se o tempo indicado no cronômetro é de 11,1 segundo, qual é o raio da Terra? Bom,
Bom, essa questão muito interessante, nós podemos resolvê-la observando que a questão é que quando deitado, a linha que liga a sua linha de visão e o alto do disco solar é tangente à superfície da Terra, como mostra aqui a figura. Então, você deitado, no momento em que o Sol desaparece da sua linha de visão, a tangente, nesse caso, ela passa entre você e o alto do disco solar. Muito bem. Quando você se levanta e novamente espera isto acontecer, passa-se 11,1 segundo. Então, aí nesse caso, você tem um novo ponto de tangência, que nesse caso é Q. Observe que a tangente, a reta tangente e a normal são perpendiculares. Observe que aqui a reta vertical, a sua vertical com a tangente, isso aqui dá exatamente 90 graus. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras a este triângulo. E aplicando o teorema de Pitágoras, a gente nota que R, o raio da Terra, mais a altura ao quadrado, é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. Está aqui a relação. E aqui a gente pode simplificar. Podemos eliminar aqui R ao quadrado com R ao quadrado, né? E aí nós encontramos esta relação, que como H é muito menor do que D, então nós podemos desprezar esse H ao quadrado. E assim a gente encontra 2RH igual a D ao quadrado. Agora a gente pode calcular a tangente desse ângulo θ. A tangente de θ, nesse caso, é cateto oposto, que nesse caso é D, dividido pela adjacente, que nesse caso é o raio da Terra. E aqui a gente isola D. D, no caso, é R tangente de θ. E aí eu posso substituir esse resultado aqui, nesta relação. E aí vai ficar 2RH é igual a R tangente de θ ao quadrado. Simplificando e isolando R, encontramos que R é igual a 2H sobre tangente ao quadrado de θ. Puramente simplificando, eliminando aqui R com R ao quadrado, dá R, e aí você isola essa parte. Agora, a gente pode determinar o ângulo θ. Nesse caso, a gente sabe que 24 horas são 86.400 segundos e a Terra dá uma volta, no caso 360 graus. E então, o ângulo que a Terra descreveu ao longo de 11,1 segundo, é só pegar os 360 graus e dividir por 24 horas em segundos, que é 86.400 segundos, e multiplicar isso por 11,1 segundo. Então, dá esse ângulo, 0,04625 graus. E aí é só substituir agora os valores numéricos, né? Pegando aqui essa expressão, 2 vezes a altura do homem, 1,70 metros, dividido pela tangente ao quadrado desse ângulo, que é 0,04625 graus. Usando aqui a calculadora, a gente encontra 5,22 vezes 10 elevado a 6 metros. Esta é a resposta da questão. Questão 21. A Terra tem uma massa de 5,98 vezes 10 elevado a 4 quilos. A massa média dos átomos que compõem a Terra é de 40 unidades de massa atômica. Quantos átomos existem na Terra? Observação: uma unidade de massa atômica é igual a 1,661 vezes 10 elevado a menos 27 quilos, né? Muito bem, então para a gente responder essa questão, vamos considerar que N maiúsculo, seja o número de átomos que existe na Terra e que Mzinho seja a massa média de cada um desses átomos. Assim, se Mt é a massa da Terra, nesse caso basta pegar o número de átomos que compõem a Terra vezes a massa média de um desses átomos. Aí a gente obtém a massa total da Terra. Então, o número de átomos que existe na Terra é só dividir a massa da Terra pela massa média de um desses átomos. Bom, os valores numéricos foram dados. Ficar atento, no caso, à questão da mudança de unidade. Vamos transformar tudo para quilos para ficar mais fácil, né? A massa da Terra é 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilos. E vamos dividir pela massa média de um dos átomos, que é 40 unidades de massa atômica. Mas eu vou transformar isso para quilo. Então, é só multiplicar por 1,661 vezes 10 a menos 27 quilos por unidade de massa atômica, que é a massa de um dos átomos. E aí, usando a calculadora, a gente encontra 9 vezes 10 elevado a 49 átomos. Esse é o número médio de átomos que existem no nosso planeta. Cerca de 10 elevado a 50 seria a ordem de grandeza deste valor.
Questão 41. O corde é um volume de madeira cortada correspondente a uma pilha de 8 pés de comprimento, 4 pés de largura e 4 pés de altura. Quantos cordes existem em 1 metro cúbico de madeira? Bom, note, pessoal, que o problema aí já nos dá condições de calcular qual é o volume em pés cúbicos de um corde. Como são 8 pés de comprimento, 4 pés de largura e 4 pés de altura, se a gente multiplicar tudo isso, a gente encontra o volume equivalente a um corde, que é 8 pés vezes 4 pés vezes 4 pés, dá 128 pés cúbicos. Note também que um pé é 0,3048 metros. Isso aqui é uma relação que há entre o pé e o metro. Então, vamos converter isso aqui para metros cúbicos. Aí a gente sabe que um corde é 128 pés cúbicos, vezes, eu vou multiplicar isso aqui por 0,3048 metros, porque isso aqui é o equivalente a um pé. Então, eu multiplico por 0,3048 metros e divido por um pé e elevo ao cubo. E aí eu consigo cancelar o pé cúbico com o pé cúbico, que sobra um metro cúbico. Então, dá 3,625 metros cúbicos. Esse aqui é o equivalente a um corde. Mas o problema não pede um corde, ele pede o quanto equivale um metro cúbico de madeira em cordes. Bom, é o problema inverso, né? Então, um metro cúbico é só pegar um metro cúbico, multiplicar por um corde e dividir pelo seu equivalente, que já foi calculado aqui, como sendo 3,625 metros cúbicos. Isso dá 0,28 corde. Essa é a resposta da questão. Questão 46. Uma unidade de área frequentemente usada para medir terrenos é o hectare, definido como 10.000 metros quadrados. Uma mina de carvão a céu aberto consome anualmente 75 hectares de terra, até uma profundidade de 26 metros. Qual é o volume de terra removido por ano em quilômetros cúbicos? Bom, para a gente responder essa questão, atente-se para o fator de convenção. Um hectare equivale a 10 elevado a 4 metros quadrados. Vamos calcular o volume em metros cúbicos. Foi dito que a área é de 75 hectares e a profundidade é 26 metros. Então, se eu multiplicar essa área pela profundidade, eu tenho o volume. Só que eu tenho que ter o cuidado de transformar os 75 hectares em metros quadrados. Então, é só multiplicar esse 75 por 10 elevado a 4, como eu faço aqui. O volume vai ser a área, que é 75 hectares. Nesse caso, multiplicando por 10 elevado a 4 metros quadrados por hectare, para simplificar aqui o hectare com hectare e obter a área em metros quadrados, vezes a profundidade, que é 26. Então, aqui, usando a calculadora, encontramos 2 vezes 10 elevado a 7 metros cúbicos. É claro, eu escrevi o resultado com 2 algarismos significativos. Bom, agora, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, né? E nós vamos agora transformar esse volume que encontramos aqui em quilômetros cúbicos, como está pedindo. Então, como 1 quilômetro é 1.000 metros, então 1 quilômetro cúbico é 1.000 metros ao cubo, que dá 10 elevado a 9 metros cúbicos. Agora é só pegar os 2 vezes 10 elevado a 7 metros cúbicos e multiplicar por 1 quilômetro cúbico e dividir por 10 elevado a 9 metros cúbicos. E aí a gente simplifica metro cúbico com metro cúbico e encontra 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 quilômetros cúbicos, né? Eu saliento aqui que o resultado foi escrito com 2 algarismos significativos. Então, está aí a resposta da questão 46. Questão 47. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ou 1,50 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Expresse a velocidade da luz em unidade astronômica por minuto. Para resolvermos este problema, é importante observar os fatores que foram dados na questão. É dito que uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Isso aqui, transformando para metro, é só multiplicar por 1.000, o que dá 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. 1 minuto equivale a 60 segundos. Bom, então nós temos os fatores, agora é só expressar a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, multiplicarmos por uma unidade astronômica e dividirmos pelo seu equivalente em metros, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Aqui, até aqui, o resultado sai em
unidade astronômica por segundo. Agora vamos multiplicar por 60 segundos e dividir por 1 minuto, que isso aqui é o fator que converte para segundo. E aí a gente pode cancelar o minuto com o minuto, desculpe, podemos cancelar o segundo com o segundo e o metro com o metro. E aí você encontra o valor 0,12 unidade astronômica por minuto. Ou seja, a luz em 1 minuto percorre 0,12 unidade astronômica por minuto. Questão 49. Uma unidade de comprimento tradicional no Japão é o ken. Um ken é igual a 1,97 metros. Determine a razão entre kens quadrados e metros quadrados e entre kens cúbicos e metros cúbicos. Qual é o volume de um tanque de água cilíndrico com 5,50 kens de altura e 3 kens de raio em kens cúbicos e em metros cúbicos? Bom, para a gente responder esta questão, o fator que converte ken em metro é 1,97 metros. Um ken é igual a 1,97 metros. Então, podemos fazer a seguinte relação. Um ken quadrado sobre 1 metro quadrado é o mesmo que dividir um ken por 1 metro e elevar ao quadrado. Como um ken é 1,97 metros, então substituindo aqui e elevando ao quadrado dá 3,88. Esta é a resposta do item A. O item B é semelhante, relações cúbicas. Basta dividir um ken por 1 metro, que nesse caso é 1,97 metros, dividido por 1 metro, e elevar ao cubo, que dá 7,65. No item C e D é para calcular o volume de um tanque, né, de água cilíndrico, um tanque cilíndrico. Então, o volume é nada mais do que a área da base, que é um disco, é πr ao quadrado, vezes a altura. O raio são 3 kens, a altura são 5,50 kens. Substituindo aqui, a gente encontra 156 kens cúbicos. Bom, para a gente responder o item D, já sabemos a relação que há entre o ken cúbico e o metro cúbico, é 7,65, está aqui. Então, o nosso volume é 156 kens cúbicos. Vamos transformar esse volume em metros cúbicos. É só multiplicar 156 ken cúbico por 765 metros cúbicos e dividir por 1 ken cúbico. Isso vai dar 1,19 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. É a resposta, né? O fato de eu multiplicar por 7,65 metros cúbicos por ken cúbico é o fator que converte aqui, no caso, né? A gente já tem aqui esse fator no item B. Então, está aí a resposta da questão 49. Questão 53 do Halliday, capítulo 1. A unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, cerca de 92,9 vezes 10 elevado a 6 milhas. O parsec é a distância para a qual uma distância de uma unidade astronômica subtende um ângulo de exatamente 1 segundo de arco. O ano-luz é a distância que a luz, viajando no vácuo, com velocidade de 186 mil milhas por segundo, percorre em um ano. Bom, expresse a distância entre a Terra e o Sol em parsecs e em anos-luz. Bom, está aí uma belíssima questão que envolve a física e a astronomia. Perceba que o parsec é definido como sendo a distância que você deveria estar para enxergar sob um ângulo de 1 segundo a distância equivalente à Terra ao Sol, que seria a unidade astronômica. Então, se você conseguisse visualizar isso, essa distância a 1 segundo de arco, você estaria a uma distância de 1 parsec. Então, considere aqui esse triângulo aproximadamente retângulo, né? Nós podemos encontrar essa relação aplicando aqui o conceito de seno. E, neste caso, aqui o nosso ângulo é de 1 segundo de arco. Isso aqui vamos converter para grau. É 1 dividido por 3.600 do grau, já que 1 grau são 3.600 segundos. Então, calculando o seno deste ângulo, vai ser cateto oposto, que é uma unidade astronômica, dividido pela hipotenusa, que é 1 parsec. Está aqui a relação. E aqui, isolando uma unidade astronômica e multiplicando o seno desse ângulo por 1 parsec, usando a calculadora, dá 4,9 vezes 10 elevado a menos 6 parsec. Esta é a resposta do item A. Bom, no item B, ele fala sobre ano-luz. Expressar a distância que separa a Terra do Sol em anos-luz. Bom, foi dito que a velocidade da luz é de 186 mil milhas por segundo e que o ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, vamos pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo, que é 1 ano. Mas vamos converter esse 1 ano para segundo. Basta multiplicar por 365 e depois por 24 e depois por 3.600, que aí você converte tudo para segundo. O que dá, no caso, um ano-luz
5,9 vezes 10 elevado a 12 milhas. Agora, nós sabemos aqui que a distância que separa a Terra do Sol são 92,9 vezes 10 elevado a 6 milhas. Então, uma unidade astronômica é 92,9 vezes 10 elevado a 6 milhas. E a luz, para percorrer essa distância daqui, né, ela gasta uma certa quantidade, ela gasta um certo tempo. Nós já sabemos aqui qual é a distância equivalente a um ano-luz. Então, basta dividir este valor pelo valor equivalente a um ano-luz. Então, está aqui, eu multiplico por um ano-luz e divido por 5,9 vezes 10 elevado a 12 milhas. Simplifico aqui milha com milha e aqui obtenho 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 anos-luz. Esta é a resposta do problema.